E o ex-marido que me traiu com minha irmã me mandou um e-mail depois de 6 anos. Eu, mulher de 33 anos, conheci meu ex-marido Dan de 40 há quase 15 anos em um restaurante quando estava comemorando meu aniversário de 18 anos. Ele era muito legal. Ele me fez sentir amada e especial. Para algum contexto, cresci em uma família disfuncional. Minha mãe e meu pai sempre brigavam. Meu pai às vezes saía e não voltava por meses. Ele faleceu quando minha irmã Abby nasceu. Depois que Dan entrou na minha vida, não senti que faltasse algo em mim. Ele me apoiou e foi atencioso. Ele sempre me comprava presentes e me levava em longas viagens. Nós nos casamos depois de namorar por 4 anos. Eu queria começar uma família imediatamente. Mas Dan me incentivou a fazer meu mestrado e me ajudou a construir minha carreira. Ele queria que estivéssemos em uma situação financeira estável antes de começarmos a pensar em ter filhos. Sério, ele era o melhor cara que eu poderia pedir, mas após 5 anos de casamento feliz, descobri que meu marido estava me traindo com Abby. Eu descobri o caso quando meu marido deu a desculpa de que iria sair da cidade por uma semana. Mas ele ficou na cidade e reservou um quarto de hotel onde ele e Abby fizeram coisas. Isso veio acontecendo há 6 meses nas minhas costas. Abby e eu éramos próximas enquanto crescia, eu a amava e cuidava dela. Como ela pôde fazer isso comigo? Depois que descobri isso, Dan e eu brigamos. Eu perguntei como ele pôde fazer isso comigo. E logo com minha irmã que acabou de completar 19 anos, ele disse que não me ama mais, que eu não lhe dou atenção suficiente, que eu não sou a mesma garota por quem ele se apaixonou. No meio dessa confusão descobri que estava grávida. Mas devido ao estresse perdi o bebê. Ele nem se importou o suficiente para me visitar no hospital quando perdi nosso filho. Ele estava passando um fim de semana com minha irmã. O ex-marido que me traiu com minha irmã me mandou um e-mail depois de 6 anos. Parte 2. Minha mãe, como sempre, ficou do lado de Abby e me disse para fazer as pazes com isso. Eu queria acabar comigo porque não tinha mais ninguém. Perdi meu filho e meu marido. Então minha melhor amiga Tina veio em meu socorro. Ela estava se mudando para outro estado e me pediu para ir com ela. Eu disse sim. Eu já era divorciada naquela época e morávamos em uma cidade pequena, então eu obviamente não encontraria meu ex e minha irmã. Levei um tempo para me adaptar à minha nova vida em um estado diferente, mas conheci algumas pessoas gentis lá. Isso me ajudou a curar alguns traumas. Ainda tenho problemas de confiança. Também conheci meu agora marido Tony após um ano de mudança para o novo local. Eu estava muito hesitante e mantive minha guarda alta, mas ele me mostrou que é confiável e me ama muito. Fiquei tão feliz com ele que quase me esqueci da vida que tinha na minha cidade natal. Nós nos casamos há um ano e agora estou grávida do nosso primeiro filho. Ontem recebi um e-mail do meu ex-Dan. Isso trouxe de volta todas as lembranças ruins. Ele mencionou que sente minha falta. Ele tentou me encontrar, mas não conseguiu. Ele é muito miserável com minha irmã. Ela é muito burra e não se importa com ele como eu me importava. Eu costumava fazer um bolo para ele e fazer aniversários para ele. Mas Abby apenas mandou uma mensagem de feliz aniversário para ele e nem se deu ao trabalho de comprar um bolo para ele. Além disso, ela é muito grosseira. Não respeita ele e está sempre no bar com as amigas. Ele também mencionou que ela já o traiu 5 vezes. O último caso foi com seu primo. Nossa mãe também não a impede. Em breve ele vai pedir o divórcio, mas ultimamente tem sentido muito a minha falta. Ele quer que tentemos novamente ser um casal. Como não tenho redes sociais a não ser o Instagram que é privado, provavelmente ele não sabe que sou casado e tenho um bebê a caminho. Atualização. Então eu respondi o e-mail dizendo que eu já estava casada e que tinha um filho. Também falei a ele que ele não estava sentindo a minha falta, que ele só queria voltar comigo porque sentia falta do que eu fazia por ele. E que agora é tarde. Disse a ele que jamais, mesmo se eu ainda estivesse solteira, voltaria com um traidor que me abandonou em um dos meus piores momentos. Eu disse a ele que tudo o que ele estava passando era pouco e que eu desejava tudo de pior para ele e que aquilo era o seu karma. Fiquei com a minha cunhada e me arrependi. Há 15 anos atrás conheci a minha ex-esposa. Ela era uma pessoa incrível. Nos dávamos super bem. Eu a ajudei a superar coisas que ela tinha vivido no passado, relacionado à sua família e morte precoce de seu pai. Eu amava viajar e mimá-la com presentes. Ela também era atenciosa e fazia de tudo por mim. Namoramos por 4 anos e casamos e começamos a planejar o nosso futuro juntos. Minha esposa queria ter filhos, mas mesmo eu tendo 40 anos, na época, eu não achava que estava pronto para ser pai. Na verdade, eu nunca tive o sonho de ser pai. Então falei à minha esposa para ela focar mais nos estudos, pois ainda teríamos muito tempo para planejarmos ter a nossa família. Mas a verdade é que eu só estava tentando ganhar tempo, pois ela queria ter filhos, mas eu não queria. O tempo foi passando e eu e a minha cunhada nos aproximamos muito.
Tínhamos algumas coisas em comum, sabe? Ela tinha pensamentos diferentes de sua irmã. Ela não queria ter filhos. Ela era livre, mente aberta. Gostava de sair e de se divertir e quando eu estava com ela me sentia jovem novamente. Começamos a sair como amigos, mas com o tempo fomos nos envolvendo e nos apaixonamos. A mãe dela descobriu, mas não fez nada. Na verdade, ela nos dava cobertura e ficamos assim por 6 meses. Certo dia eu e minha cunhada marcamos para ficarmos em um hotel. No dia eu disse à minha esposa que iria em uma viagem de negócios. Saí e fui para o hotel. Quando cheguei lá já fui direto para o quarto com minha cunhada e tivemos relações. Quando estávamos nos aprontando para descermos para aproveitarmos o dia, minha esposa apareceu. Ela brigou comigo e com sua irmã, então eu disse a ela que eu não a amava, pois eu estava amando a sua irmã. Na hora ela desmaiou e a levamos para o hospital. Lá descobrimos que ela estava grávida, mas que tinha perdido o bebê. Confesso que fiquei aliviado em saber que ela tinha perdido o bebê, eu nunca o quis mesmo. Então, como nosso relacionamento tinha acabado, eu a deixei no hospital e fui curtir a minha estadia no hotel com a pessoa que eu realmente estava amando. Eu e ela nos divorciamos e ela foi embora e eu nunca mais a vi. Com o tempo a minha nova namorada se mostrou outra pessoa. Ela me traiu e eu a perdoei, mas ela continuou me traindo. Ela não queria mais ficar comigo, ela só queria sair para bares com suas amigas e quando eu ia tirar satisfação, ela me chamava de velho. Dizia que eu tinha idade de ser o pai e que ela era muito jovem para estar presa a um velho como eu e isso acabou com minha autoestima. Nos dias dos meus aniversários ela não fazia nada para me agradar, diferente da irmã dela. Minha namorada me tratava friamente e eu comecei a sentir falta da minha ex, comecei a procurá-la, mas como ela tinha se mudado, eu não fazia a mínima ideia de onde ela estava. Então lembrei do e-mail dela e decidi mandar uma mensagem. Mandei a mensagem dizendo tudo o que estava acontecendo comigo, que eu estava arrependido e que eu queria voltar e aguardei a resposta dela. Depois de alguns dias ela me respondeu e eu fiquei muito triste com a sua resposta. Ela me disse que já estava casado e que já tinha um filho, que eu merecia tudo o que eu estava passando e que jamais me daria uma nova chance. Ela também me mandou fotos dela com sua família e aquilo tudo me quebrou. Ela me superou e formou uma família tão rápido que eu nem consigo acreditar que ela, algum dia me amou. Eu achei que ela iria querer voltar comigo, que ela não tinha me superado, pois ela sempre me falou que me amava, que eu era insubstituível. Hoje me lasquei dizendo algo horrível sobre minha filha. Descobri, quando eu era jovem, que eu não poderia ter filhos. Eu dormia com várias garotas diferentes quando eu era mais jovem. Há mais de 10 anos atrás eu tinha um caso com uma mulher, eu gostava muito de ficar com ela, porém eu descobri que ela era casada e depois disso parei de ficar com ela. Há um ano atrás essa mulher me ligou e me disse que eu tinha uma filha e eu disse que aquilo era impossível, pois ela sabia que eu não poderia ter filhos. Ela disse que a filha só poderia ser minha. Então ela me pediu para fazer o teste de paternidade, eu disse que não, mas ela insistiu muito e eu acabei aceitando fazer o teste, apenas para me livrar dela. Acontece que essa mulher estava traindo seu marido novamente e dessa vez ele descobriu, então começou a desconfiar de que seus filhos não eram seus filhos. Então ele fez o teste de DNA em seus 2 filhos e descobriu que a sua filha mais nova não era sua filha biológica. Eu fiz o teste e descobri que aquela menina era minha filha, eu fiquei feliz por saber que eu era pai. E ao mesmo tempo fiquei triste por saber que tinha perdido tudo. Seus primeiros passos, sua primeira palavra, tudo. O marido daquela mulher começou a agir como idiota e deu a ela um ultimato. Ele disse que ficaria com ela por causa do filho, mas não queria ter que conviver com a filha do caso dela. Minha filha ficou implorando para a mãe deixá-la ficar, mas ela preferiu ficar com seu marido e isso partiu meu coração. Eu briguei com ele e pedi para que ele tivesse empatia e deixasse a criança que ele criou permanecer próximo de sua mãe, mas ele não mudou de ideia. Depois disso levei minha filha comigo, então ela está comigo desde então. Antes de trazê-la para morar comigo perguntei à sua mãe, seus professores e amigos como ela era e todos me disseram que ela é perfeita, que ela é quieta, educada e inteligente. Mas quando ela veio morar comigo, ela agiu totalmente diferente. Me lasquei dizendo algo horrível sobre minha filha. Parte 2. Comecei a pensar que estou fazendo algo de errado, porque como a garota que todo mundo descreve como anjo está se comportando dessa maneira, mas eu não consigo descobrir. Foi cerca de um mês atrás que eu estraguei tudo, eu tive um dia muito ruim no geral. Primeiro que minha filha não conseguiu acordar para ir para a escola no horário. Pois dormiu por volta das 4 horas da manhã, eu estava tão bravo com ela, pois ela sabe que não tem permissão de ficar acordada até mais tarde. Eu a levei para a escola e fui para o trabalho onde tive um dia muito ruim. Enquanto eu estava tentando consertar as coisas no trabalho recebi uma ligação da diretora do colégio da minha filha me pedindo para ir buscá-la.
Por que ela foi suspensa por 2 dias por brigar com um garoto? Eu conheço o menino e sei que ele não é uma vítima, muito pelo contrário. Pois esse garoto tem dito muitas coisas ruins para minha filha desde o primeiro dia, porém acho que o que ela fez passou do limite e foi muito feio e errado. Eu tive que sair do trabalho mais cedo para ir buscá-la. Quando cheguei lá descobri que ela tirou nota baixa em um exame, coisa que nunca tinha acontecido antes, nem quando ela ainda morava com sua mãe. Eu fiquei muito bravo e quando fui falar com ela, ela mandou eu me ferrar e isso me deixou mais furioso e não acabou por aí. Nessa mesma noite tivemos outra briga e ela se recusou a limpar o seu quarto e outra porque ela não comia sua comida, porque ela não gosta de salada e outra porque era a vez dela de lavar a louça. Essa é a única tarefa que ela faz aqui dentro de casa, ela tem que lavar a louça pelo menos uma vez na semana. Eu estava tão cansado de tudo aquilo e se ainda não bastasse eu ainda recebi uma ligação do meu melhor amigo de trabalho para me avisar que eu estraguei tudo no trabalho saindo cedo e meu chefe está com muita raiva de mim. Eu estava com tanta raiva de tudo que estava acontecendo comigo que eu não pude deixar de desabafar com meu amigo. Eu não queria dizer aquilo que eu disse para ele, mas não pude deixar de dizer. Eu disse a ele que acolher a minha filha foi o pior erro da minha vida e se eu pudesse, eu a mandaria de volta para a casa de sua mãe. Quando eu me virei vi a minha filha bem atrás de mim, com o olho cheio de lágrimas. Na hora eu me desculpei 1000 vezes, mas ela já estava chorando tanto que acho que ela nem me ouviu. Depois disso, tudo mudou. Eu lasquei dizendo algo horrível sobre minha filha. Parte 3. Depois disso, tudo mudou. Ela começou a fazer tudo o que eu disse para ela fazer. Ela tirou boas notas em todos os exames. Ela começou a ser educada e quieta e eu odiava isso. Ela também me parou de contar como foi o seu dia. Coisa que ela sempre fazia antes de tudo isso acontecer. Ela não ria ou falava muito. Comigo então eu a coloquei na terapia. Fiquei tentando conversar com ela para que ela se comportasse como antes. Até que um dia ela começou a chorar e disse: "O que você quer de mim? Eu sou uma boa menina agora. Eu me odeio, eu sinto muita falta dela, sinto falta dela me acordando de manhã cedo nos meus dias de folga, mesmo falando a ela que eu gosto de dormir até mais tarde nesses dias. Mas ela me acorda mesmo assim só pra ser chata. Sinto falta dela roubando minhas batatas fritas, porque ela adora muito mais batatas fritas do que eu. Sinto falta dela assistindo filme de terror mesmo sabendo que eu não gosto que ela assista. Pois toda vez ela vem pro meu quarto à noite com medo, porque ela sempre acha que a Annabelle está vindo atrás dela, e ela quer ficar abraçada comigo o tempo todo por causa disso. Eu sinto falta dela dizendo que me ama todos os dias. Perguntei à professora dela como ela está indo na escola e ela me falou que tem sido tudo muito perfeito ultimamente, então foi aí que me dei conta, ela nunca tinha sido perfeita assim. Nem quando estava com sua mãe, porque estava o tempo todo deprimida. Minha família me odeia e nenhum deles quer mais falar comigo. A única que ainda fala comigo é a minha irmã e eu a chamei para vir passar uma semana conosco para tentar animar a minha filha. Eu digo à minha filha todos os dias que eu a amo e peço desculpas, mas não funciona. Eu sei que estraguei tudo e não sei como consertar. Atualização. Receber a minha irmã foi muito bom também para minha filha, pois ela é muito boa com crianças e minha filha parecia melhor no final da semana. Então expliquei tudo para ela. Eu disse a ela que ela é meu pequeno milagre e eu a amo. E que eu falei tudo aquilo porque estava irritado com muitas coisas e acabei falando aquilo no calor do momento. Mais uma vez eu disse a ela que ela é meu pequeno milagre e que eu jamais a mandaria de volta para perto de seu antigo pai. Eu expliquei toda a história. Ela não disse nada, mas ouviu. Perguntei o que ela queria e ela me disse que queria mudar o seu quarto, então nós dois redecoramos o quarto dela do jeito que ela queria. Também percebi que não tínhamos nenhuma foto juntos e que eu também não tinha nenhuma foto dela em minha casa. Então tiramos fotos juntos e eu tirei algumas fotos só dela e colocamos em todos os cômodos da casa. Será que colocar foto até na lavanderia é tão estranho como a minha irmã está dizendo? Minha filha adora filme de terror, então tivemos uma noite de cinema e ela pôde escolher o filme, então ela escolheu o filme Coraline, assistimos esse filme juntos. Não sei como ela não estava com medo, porque eu estava. Sério? Isso é mesmo um filme infantil? Também começamos a terapia familiar hoje. Ela até começou a tocar aquela música horrível que ela adora repetidamente como costumava fazer antes. Depois da 10ª vez ouvindo aquilo, eu, brincando, perguntei se ela se importava de ficar de mau humor de novo e por um minuto eu pensei não, estraguei tudo de novo. Mas depois disso ela começou a sorrir, e eu acho que isso é um grande sucesso para mim. Estou feliz que tudo está voltando ao normal. Minha irmã casou com o valentão que me intimidava na escola e agora ela quer que eu doe o meu rim para ela. Quando eu estava no ensino médio, fui severamente intimidado por Darren. Cuspiu em mim a cada intervalo, quebrou meu nariz por causa de um soco acidental e me acusou de trapacear em nosso teste final. Foi realmente ruim, além do típico idiota do ensino médio. No meu segundo ano,
cometi o erro de contar a um dos meus amigos que sou gay, e ele espalhou essa informação pela escola. Depois que me assumi, as coisas ficaram piores para mim na minha escola. Ele se juntava com outras pessoas para me xingarem e para fazerem gestos obscenos quando eu passava. Ele convenceu todo mundo a ficar longe de mim e por causa disso tive que fazer meus trabalhos ou até mesmo almoçar sozinho. Ir à escola era uma tortura para mim. Eu fiquei muito feliz quando tudo aquilo acabou. Depois do ensino médio, me mudei para longe para a faculdade. Fiz amigos, até arrumei um namorado, e praticamente esqueci de Darren. Até que, em um dia de ação de graças, minha irmã Eli trouxe para casa seu namorado, e fiquei chocado ao ver que era Darren. A primeira coisa que ele disse quando me viu foi: "Caramba, Eli, você não me disse que seu irmão é viado." Eli riu, assim como meu pai. Fiquei meio atordoado, mas não gritei nem comecei uma briga. Apenas me levantei e saí. Depois disso, minha família tentou disfarçar dizendo que Darren estava brincando porque estava nervoso em conhecer a família, e me disseram que ele e Eli estavam sérios, então eu tinha que superar isso. Eu apenas disse a todos que não iria a nenhum evento onde Darren estivesse. Em particular, disse a Eli que me senti magoado por ela namorar Darren, sabendo o que ele fez comigo. Ela me chamou de sensível demais e disse que tenho o direito de namorar quem quiser, o que, sim, ela tem. Desde então, tenho mantido distância entre mim e minha família, que parece ter aceitado Darren de bom grado. Me mudei para outro estado e mantive pouco contato por 4 anos. Ouvi dizer que eles se casaram. Recebi um convite no meu e-mail que Darren enviou com o assunto para o meu futuro viado cunhado e com uma mensagem: "Nem pense que vou escolher você como padrinho." Para resumir a história, não fui ao casamento deles. Recentemente, minha mãe entrou em contato para me dizer que Eli estava no hospital e precisava de um transplante de rim. Minha irmã casou com o valentão que me intimidava na escola e agora ela quer que eu doe o meu rim para ela. Parte 2. Recentemente, minha mãe entrou em contato para me dizer que Eli estava no hospital e precisava de um transplante de rim. O resto da família fez o teste e nenhum podia doar. E minha mãe queria que eu fizesse o teste porque sou irmão dela com uma grande chance de ser compatível. A questão é que, depois de todos esses anos, seria uma estranha para mim. Se eu fizesse isso, teria que dirigir 3 estados de volta para minha cidade natal, perder sei lá quanto trabalho e abrir mão de um pedaço da minha carne. Tudo isso pela mulher que namorou e eventualmente se casou com o cara que tornou meus dias de ensino médio um inferno. Disse a minha mãe que não faria o teste, e ela surtou comigo pelo telefone. Desliguei rapidamente, mas antes ouvi ela me chamar de vingativo e monstro por recusar salvar a vida de minha irmã. Atualização: fiz o teste, e sim, eu sou compatível com ela. Todos ficaram felizes, mas eu cortei a comemoração na hora e disse: "Me excluíram para abrirem espaço para alguém que me fez muito mal no passado, só porque sou gay. Antes eu não servia para essa família, mas agora sirvo." Olhei para o marido dela e falei: "Agora eu sou útil para você e para a sua família?" Pois o viaque não vai doar nada. Nada. Ela que entre na fila de espera como todo mundo. Depois daquilo fui embora escutando gritos da minha família. Eu não paro de receber ligações e mensagens de membros da minha família. Muitos deles estão me chamando de monstro insensível. Eu fui insensível? Eu exagerei? Acho que nenhum deles deve exigir empatia de mim, já que nenhum deles foram empáticos comigo no passado. Por que eu arriscaria minha vida para salvar alguém que não faria o mesmo por mim? Meu cunhado é o único que pode ajudar a minha esposa, mas ele não quer ajudá-la. Conheci o meu cunhado na escola, quando éramos crianças. No começo nos dávamos um. Mas quando entramos no ensino médio, eu comecei a odiá-lo, não sei o porquê, mas eu ficava estranho quando ficava perto dele e essa sensação me deixava irritado e enojado. Então comecei a implicar com ele. Uma das vezes, ele me deu um soco, mas logo em seguida ele me disse que tinha sido um acidente e na hora eu revidei com tanta força que quebrei o nariz dele. Certo dia, um dos amigos dele me falou que ele era gay e meu coração disparou e eu fiquei enojado. Meus pais sempre tiveram um discurso anti-LGBT e eu também tinha o mesmo pensamento que eles, então, eu transformei o último ano dele na escola em um inferno. Fiz todos se afastarem dele, fiz bullying com ele e no final, ainda inventei que ele estava trapaceando no teste e ele quase foi reprovado por causa disso. Quando o ensino médio acabou, eu senti falta dele, então fui procurá-lo na internet. Nessa busca encontrei membros de sua família e foi a partir desse momento que conheci a irmã dele.
Comecei a conversar com ela e viramos amigos e depois de um tempo começamos a namorar. No primeiro dia que fui na casa dela para conhecer a sua família eu fiquei nervoso, pois eu iria ver novamente o meu agora cunhado. Quando ele me viu, ele ficou em choque e eu soltei uma piadinha para chamar a atenção dele e ele simplesmente saiu bufando e depois desse dia eu nunca mais o vi. Minha namorada me disse que ele não gostou do nosso relacionamento, mas ela disse que me defendeu e que jamais terminaria comigo por caprichos de seu irmão. Com o tempo comecei a gostar muito da minha namorada, eu vi os traços e a personalidade do meu cunhado nela, aquilo era estranho, mas me fazia mal ainda mais. Noivamos e começamos a planejar nosso casamento. Mandei um e-mail convidando meu cunhado para o meu casamento e ele não me respondeu e nem foi no dia. A família dele falava para ele que ele deveria superar tudo o que passou, mas ele não queria superar, ele era e ainda é muito orgulhoso. Ele se afastou da família, por minha causa, já que eu era bem-vindo em todos os eventos de família e ele não. Com o tempo minha esposa começou a ficar doente, levei ela para o hospital e descobrimos que ela estava com alguns problemas em seus rins e que precisaria de um transplante. Ela começou a fazer hemodiálise e estava sofrendo muito. Todos fizeram o teste para ver se eram compatíveis, mas ninguém era compatível, então, a minha sogra foi falar com meu cunhado. Ele não quis fazer o teste, mas como insistimos tanto, ele fez. O teste confirmou que ele era compatível. Ficamos felizes, mas ele fez um discurso falando mal de mim, da minha esposa e de toda a nossa família. Ele disse que jamais doaria um rim para ela e foi embora. Então por que ele foi? Foi só para nos humilhar? Foi só para fazer sua vingancinha tosca? Eu sei que errei, mas por que ele tinha que descontar na sua irmã?